Fala galera, oitavo episódio de Conto da Aia. E pra mim, a frase que salienta tudo que acontece nesse episódio é a frase da Moira no final do episódio que diz: a raiva é uma emoção válida, mas principalmente as consequências em relação a essa frase, que é o que aconteceu muito nesse episódio aqui. Mas antes de começar a crítica se está conhecendo agora o canal da Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, muitas notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então assina o canal pra não perder nada. Então galera, esse aqui é o segundo episódio, dirigido pela Elizabeth Moss. E assim como ela fez no primeiro episódio, tá? Ela consegue centrar muito bem uma cena em específico, onde estoura demais, não só a interpretação dela enquanto June, mas também o significado, a importância e a força que tem aquela cena, que é realmente a cena do testemunho, tá? Eu achei que essa cena do testemunho ia acontecer já na parte final do episódio, tá? Achei que eles iam fazer uma construção onde tudo fosse levar para aquele grande momento ali, aquela grande cena ali do testemunho dela, ela finalmente ali encarando também o Fred, assim como ela tinha feito no episódio anterior em relação a Serena. Mas não, cara, ali foi no meio do episódio. O começo do segundo ato é realmente o testemunho dela ali. E aquela cena é muito intensa, porque ela deixa por todo o momento, enquanto que a June está falando, ela deixa a câmera fixada na June. E aquela câmera, ela aproxima e ela fica quase, cara, num close, porque o close em relação a quadro, em relação ao enquadramento, ele pode funcionar de algumas formas. E esse close dela, ela fica um pouquinho na altura aqui, levemente acima do ombro, e deixa aquele olho da June, estourar perfeitamente bem da maneira que a Elizabeth Moss sabe fazer. Ela destrói. E nessa cena, ela literalmente faz todo o resumo, né, de tudo que ela passou enquanto que ela foi pega por Gillian e tudo mais, e quanto que ela sofreu, e ela foi relatando, né, passo a passo ali, e ela basicamente dá, né, um grande resumo de tudo que aconteceu com a June até esse momento aqui, dentro do conto da Aia. Cara, e é muito forte, porque em nenhum momento a gente tem reações de outros personagens, né, as reações, elas literalmente quebram o momento onde encerra o testemunho da June, e daí, a gente vê a reação do Luke, que é uma relação muito forte, porque a relação dos dois, cara, tá completamente quebrada. Mas ela não tinha como ser diferente, e é isso que eu tô gostando muito do Conto da Aia também. Porque eles estão realmente dando foco para essas relações pessoais, para as consequências das relações pessoais. Eles não estão acelerando, eles não estão passando por cima. Assim como eles tinham mostrado em episódios anteriores lá, em relação a Rita, em relação à criança que tinha vindo de Gillian também e não reconhecendo a família dela ali no Canadá. Cara, aqui eles não podem, com a June, fazer algo diferente que dar foco, dar importância para essas relações pessoais. A relação dela com o Luke é muito sobre isso. A relação da June com a Moira, com a Emily, é muito sobre isso. É muito. Ela tá passando por um momento de transformação. Se a gente pega aquele prólogo ali que teve, né, no começo do episódio, antes da gente ter ali Handmaid's Tale colocado na tela, é o momento de transformação final da June. Ela tá cortando o cabelo, literalmente, dando uma sequência ao fato que a gente viu mais forte até de final de episódio em relação a como que ela fez a relação com, né, a relação literalmente com o Luke. Quão forte que é e quão diferente ela tá ali, representativa, né? E ela tá essa representação da raiva. Ela é a raiva. Então, essa parte lá que tem, inclusive que eu coloquei na parte inicial aqui da crítica, né, que a Moira fala que, cara, a raiva é uma emoção válida. Ela é. E ela é necessária. Assim como a June responde pra Moira, né? Eu não posso, literalmente, escolher só o caminho da cura, da aceitação para chegar à cura. A raiva é a parte importante disso também, e ela coloca isso também. É óbvio que, vamos voltar para a parte do Luke ali, né? O Luke agora ter ouvido tudo pelo qual a June passou, também era algo necessário para acontecer, porque esse entendimento ele não ia vir através da June na relação dos dois dentro de casa, em alguma conversa, porque a June não tá tendo esse tipo de relação. Ela precisa passar de novo por tudo isso que ela está passando, e por isso que eu estou adorando o Conto da Aia nesse momento, de realmente dar importância para tudo isso, para conseguir sim chegar no final do episódio, sim no momento mais íntimo com o Luke, e nessa intimidade da maneira como tem que ser. Não a intimidade como ela estava novamente forçando o Luke a ter, e que o Luke se nega nesse momento a ter. Mas realmente a intimidade dessa relação das pessoas, não o sexo, as pessoas. E ali ela começa a conseguir também ter essa possibilidade de poder conversar, poder contar e literalmente poder contar o último fato que tem em relação a Hannah, que é o que não teve no testemunho. Através do testemunho, o Luke ele tem ali algumas outras informações em relação a Hannah, desse lapso de tempo de todo momento que ele teve afastado da June e afastado da Hannah.
E faltava essa informação, esse último momento ali. E então essa aqui, querendo ou não, é uma reconstrução dos dois também, quanto, cara, um casal. O que pode ser próximo de um casal, porque acredito que nunca mais vai ser igual, não tem como ser igual, mas alguns momentos, alguns laços ali, alguns entendimentos, eles precisam ser sim reconstruídos, e eles começam a ser reconstruídos sim, através dessa jornada toda que teve da Juni nesse episódio aqui. E aí a gente precisa falar em relação ao Fred e a Serena, em relação àquela parte final do episódio, onde a gente vê pessoas ali a favor, né, pessoas no Canadá, a favor do Fred e da Serena e de tudo que eles representam e consequente do que eles representam em Gilead e de tudo que acontece. Cara, extremismo é uma coisa extremamente complicada e sempre vão ter pessoas que vão ser a favor de tal coisa ou outra coisa e não sei o quê, por mais absurda que seja. E ali a gente vê essa representação, porque aquele momento que o Fred e a Serena se encontram ali um pouquinho antes de sair, de novo falando sobre manifestantes, cara, e manifestantes ali a gente já imagina como, né, a gente já viu em outros momentos da série, quando eles foram pro Canadá também, até que o Luke participou do protesto, né? Só que esses manifestantes, eles são a favor dos dois. E a surpresa deles é a nossa surpresa também. E a partir do momento que a câmera vai pro outro lado, né? E a gente vê, cara, os dizeres dentro dos posters, cara, assim, ó, é absurdo, mas no mundo de hoje é muito mais ainda compreendido que tenham pessoas que, por mais que tenham umas provas, né, principalmente no Canadá, do que acontece do outro lado da fronteira, pessoas a favor daquilo ali. E pessoas a favor da Serena e do Fred. E a gente vê por que a Serena pega na mão do Fred, né? E tudo aquilo que a gente tinha falado sobre o amor, sobre ser aceito, sobre receber esse amor e estar completo. A Serena está representando tudo aquilo ali naquela cena. Do momento que ela pega na mão do Fred, do momento que ela para próximo, antes de entrar no carro mais próximo lá das pessoas que estão a favor deles, dá o sorriso também. Cara, tá tudo ali estampado pra gente, né? Então, qual vai ser essa consequência agora? Porque os caminhos, pelo que a gente entende ali, é para levar para o julgamento realmente, né? Mas como é que vai funcionar também agora que tem pessoas a favor deles dentro do Canadá? Como é que vai funcionar toda essa parte política da série também? É uma coisa bem interessante da gente, cara, começar a planejar, porque faltam 2 episódios para acabar essa 4ª temporada. Então, assim, galera, tem muita coisa para acontecer em pouco tempo. Então já fica essa grande ansiedade já para esses próximos passos em relação a Serena e o Fred também. E não tem como não falar daquele rápido enfrentamento que tem do Fred com a Juni. É rápido, cara, mas é algo também assim, ó. Assim como a gente viu na cena passada da Juni encarando a Serena, era algo que a gente precisava ver também. Ainda não saiu da maneira como a Juni tem guardado dentro dela para executar em relação ao Fred. Ainda não saiu. Mas foi um princípio. E aquele caminho dela de não dar continuidade naquele momento, talvez tenha sido a parte mais sábia dela durante o episódio inteiro. Tá? Que ela não agiu realmente por impulso. Porque o impulso naquele momento, realmente, no meu entendimento, cara, vendo a série, vendo como a Juni está, principalmente nesse episódio, era de fazer coisas ainda maiores em relação a ele, e ela não faz. E ali, aquele momento, é algo que a gente vai ver, cara, daqui a pouco. A gente vai ver. Porque assim como a gente teve aquele momento de vingança dela, né, um princípio ali em relação a Serena, tem, obviamente, cara, muito em relação ao Fred. Eu não vou tentar colocar se é mais ou menos, mas tem muito, tá? Porque tudo que os dois fizeram, Um fez uma coisa, outro fez outra coisa, mas é os dois. Tudo tá preenchido através dessas 2 pessoas ali. Então, vamos ver. E a parte final é muito importante em relação à relação também da Juni com a Moira, que, cara, a partir daqueles fatos acontecidos do grupo de apoio, pra mim ele vai se deteriorar a partir de agora, tá? Porque a maneira como a Juni passa por cima da Moira para conseguir colocar esse sentimento, né, em relação da raiva é uma emoção válida, assim como a Moira responde, é muito grave, tá? Porque quem está realmente tentando achar um caminho para que elas consigam superar, e isso muito antes até da Juni estar ali com elas presente no Canadá, é a Moira. E a atitude que a Juni tem, ela é agressiva. Ela é agressiva perante ao grupo, e daí no comando da Moira, ela é agressiva em relação a Emily, de realmente, cara, forçar quase que a Emily tenha uma reação igual a ela. E eu acho que todas ali, assim como elas começam a falar no final, né, do grupo de apoio, quando a Juni coloca que a raiva realmente tem que acontecer, por que tem que ser o caminho da cura e não pode ser o caminho da raiva também, todas têm esse sentimento. Só que não era isso que estava sendo trabalhado pelo grupo. Então a forma como a Juni entra com esse assunto é muito agressiva. E a consequência a gente vê em relação a Emily, a maneira como a Emily tem em relação da tia
Irene. E, cara, é muito forte ver também tudo que tá guardado dentro delas ali. É tudo muito forte, mas talvez, assim como a Moira já falou em episódios passados, né? Que a Juni faz coisas que ultrapassam sentimentos e o que os outros também querem. Ali é mais um momento que acaba, querendo ou não, sendo diretamente impactando a Moira, porque ela que sim estava comandando aquele grupo, e a maneira como o grupo continua a ir, a partir dali, não é a maneira como a Moira desejava que o trabalho fosse feito. Então, é diferente, né? São atitudes e caminhos completamente diferentes ali para serem trabalhados em relação ao grupo e também dos sentimentos das pessoas. Então, é importante, aí que tá, é importante conseguir colocar para fora a raiva também, mas existem maneiras. E essa maneira como a Juni está impondo as coisas não é a maneira mais certa também de ser colocado ali, e principalmente pelo trabalho que a Moira estava realizando, né? E a Emily é uma consequência de tudo isso, né? Então, além da relação da Juni com a Moira, qual vai ser a consequência para a Emily também, tudo o que aconteceu ali. E não tem como a gente não falar, né, em relação a essas consequências, aos traumas também. Cara, a tia Lídia tá completamente perdida e ela é um baita de um personagem. E ela tá completamente perdida, e como a gente vê lá em relação à tia Ruth, o que ela faz com a outra Aya, todo o contato que ela tem com o Lawrence ali, chega para ela ter de novo esse encontro com a Janine. E tudo que se espera, né, principalmente que o Lawrence fala, é que aquilo que eu falei na crítica passada, cara, pô, se a Janine for pagar realmente, né, da maneira como a tia Lídia quer que a Juni pague por tudo que a Juni fez, na cabeça da tia Lídia lá em Gilead, a Janine vai sofrer por algo que é muito maior do que ela. Muito maior do que ela, e muito mais do que ela já sofreu. E acho que não vai ser esse caminho. A construção que tem da tia Lídia nesse episódio é que realmente ela vai perder o controle e vai colocar toda essa raiva explodindo em alguém. Se esse alguém fosse Juni, ok, tudo isso estaria claro e entendido nessa parte final. Sendo a Janine, funciona de outra maneira. Então é muito bom ver que a Janine sobreviveu e entender como é que vai ser esse caminho que a tia Lídia vai ter em relação a Janine também. Que eu não acho que vai ser em relação a essa raiva. Não vai ser. São maneiras completamente diferentes que a tia Lídia tem de visão da Janine em relação a Juni. Isso é a outra coisa. Então, o que vai acontecer com a Janine também é um caminho que está, para mim, um pouco obscuro nesse lado. Então, assim, ó, coloca nos comentários o que acha que vai acontecer com a Janine. E mais importante, assim, ó, o que achou desse episódio? Coloca aí, que eu adoro quando vocês colocam pra gente poder conversar também. E não esquece que, assim, ó, o trailer do próximo episódio já saiu. Eu vou fazer o react, vou fazer com as teorias, tudo mais como a gente está acostumado a fazer. Então assim, ó, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Take 04, viva o sonho aqui.